Glória a Deus. Aleluia. Tem uma palavra que vai falar sobre quando um grande homem de Deus passou um período na caverna. Passou um período dentro de um lugar que é símbolo de tristeza, de dor, de depressão, de esquecimento, de sofrimento. E esse homem vai deixar para a gente algumas lições muito importantes. E eu acredito que se Deus te trouxe hoje aqui nesse lugar, Ele quer despertar você. Ele quer despertar o teu coração. Ele quer propor ao teu coração uma mudança para que haja um engajamento. Quando eu estou aconselhando pessoas, geralmente as pessoas fazem menção de outras pessoas. Especialmente quando estão me contando sobre frustrações, elas falam, não, mas a culpa é do fulano, porque ele não me ajudou na hora que podia. A culpa é da fulana, que ao invés de falar comigo naquele dia assim, assim, ela falou assado, assado, assado. E toda pessoa que está imersa numa frustração costuma achar culpados em outra pessoa que não seja ela mesma. E é uma palavra recorrente quando eu estou dando aconselhamento, é perguntar, você pode mudar o outro? Você pode mudar a fulana? Você pode mudar quando é alguém que está chateado com o filho ou com o pai? Eu pergunto, você pode mudar o seu pai? Você pode mudar o seu filho? Você não pode. Então, fazer um exercício de olhar para o outro, achando defeito no outro, é uma das coisas mais desgastantes que o ser humano pode ter. Desgasta, desgasta, e não muda nada, porque a gente não pode mudar o outro. Mas tem uma força que vale a pena a gente fazer, é a força de olhar para dentro de si mesmo. Porque quando a gente consegue perceber as nossas falhas, os nossos erros, as nossas faltas, os nossos defeitos, esses poderão ser mudados e fazer diferença na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e na nossa história. Amém, gente? Então é isso que a gente vai fazer hoje. A gente não vai ficar perguntando por que a gente está dentro da caverna, igual Elias estava fazendo, não. A gente vai ver aqui na leitura do texto. Elias ficava se perguntando, querido irmão José, por que ele estava dentro da caverna. Ele estava, Sadraque, fazendo a pergunta errada. Ele deveria estar perguntando sobre a caverna que morava dentro dele. É sobre isso a palavra da noite desse dia. A caverna que mora em mim. Gentilmente eu te convido aí no capítulo 19 de primeiro livro dos Reis, capítulo 19, diz assim a palavra do Senhor. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a tua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Olha para cá, vamos agradecer ao Senhor juntos pela leitura desta palavra. Querido Deus, obrigado. Esta não é a história de um homem que foi tirado da caverna, mas é sim a história de um homem que precisava tirar a caverna de dentro de si mesmo. Estava Elias dentro de uma caverna, irmãos, aqui nesse capítulo. Elias foi para a caverna. Ele procurou uma caverna. Por que ele, de tantos lugares no mundo, ele poderia ter procurado a beira de um mar para apreciar?
a praia, como o nosso querido Bruno diz, gostar. Meus irmãos, Elias podia ter procurado tanto canto bom da vida para ir. Ele foi procurar uma caverna. Por quê? Porque o interior dele combinava com aquele lugar. Ele foi para o lugar que combinava com o estado de espírito dele. Foi por isso que ele foi para aquele lugar. Vamos entender agora na leitura desse texto aqui, como ele chegou até dentro da caverna e como ele saiu daquele lugar. Porque eu creio, essa é a noite da gente sair de dentro das nossas cavernas. As cavernas que a gente se enfia, as cavernas que a gente entra e fica lá dentro choramingando, achando que não dá para sair. Hoje você vai ler esse texto comigo e vai ver que dá sim para sair. Por quê, pastor? Porque ele tem uma obra com você lá fora, não é dentro da caverna. A obra que ele tem com você, você não vai realizar de dentro da caverna, é lá fora. Amém, meus irmãos? Então vamos ler juntos esse texto. Em primeiro lugar, irmãos, o que levou Elias até aquele buraco, até aquela gruta, até aquele lugar úmido, até aquele lugar ruim, até aquele lugar onde tem... O que tem na caverna, gente? Caverna tem lagartixa. As mulheres aí que tem medo de barata e de lagartixa aí, fala misericórdia aí. Você tem medo de lagarta? A Maria chegou a fazer assim, ó. Ai, hein, Maria? É minha mulher não tem medo não, minha mulher é corajosa, não tem medo não, né? Eu, gente, tenho medo de cachorro, aí ela fica brigando comigo que eu tenho medo de cachorro, Márcia, ela briga comigo, agora tu vê, mas ela tem medo de barata, quem é que tá perdendo, gente? Né? Poxa, então, meus irmãos, veja bem aqui, ó, medo faz parte da estrutura do ser humano, medo é nosso. Vamos ler aqui o versículo 3. Elias recebeu a notícia de que a Jezabel tinha feito uma promessa. Do jeito que Elias... Gente, vamos entender aqui esse momento? Vamos entender? Talvez você conheça essa história. Acredito que a grande maioria conhece essa história. Mas se você está aqui nos visitando e não conhece essa história, um capítulo anterior do livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 18, Elias havia vencido 450 profetas do rei Acabe, profetas que adoravam deuses que não era o nosso Deus. Esses homens morreram ao fio da espada, tiveram suas vidas ceifadas, porque tinham perdido uma batalha que tinha sido proposta por Elias. Porém, a esposa, o perigo ali, gente, daquela casa, não era o rei Acabe, o homem era ruim, mas ruim mesmo, era a mulher do homem. Gente, eu fico imaginando como é que não era essa mulher. Eu tenho medo dessa mulher, só de ler esse capítulo aqui, eu fico com medo dessa mulher, gente. Eu fico imaginando que Jezabel é mais ou menos igual a dona Florinda do Chaves, gente. Lembra quando o seu Madruga, coitado, não fazia nada, mas vinha a dona Florinda e dava um tapa, tadinho do seu Madruga, e o seu Madruga não entendia nada, né? Poxa, gente, Jezabel devia ser tipo assim a dona Florinda, gente, do Chaves. Era ruim a mulher. Ela disse que ia fazer com Elias o que ele tinha feito com os 450 profetas. Versículo 3. Elias ficou com medo. Levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou em Berseba, porque pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, se sentou debaixo de um zimbro e sentiu vontade de morrer. Olha para cá. Na caminhada de Elias, a gente tem aqui algumas coisas que aconteceram, mas a primeira, ele recebeu uma notícia. Um mensageiro de Jezabel chegou até ele e disse: ó, Jezabel falou que vai arrancar a sua cabeça, Elias. Elias recebeu aquela mensagem, e aquela mensagem entrou no coração. Eu não sei você, gente, mas tem alguns momentos da vida que a mensagem entra no nosso coração.
Às vezes é uma bobagem que alguém diz. Só sou eu que sou assim, gente. Às vezes é uma bobagem que alguém diz no ponto de ônibus para você. Às vezes é um palavrão que alguém diz para você no trânsito. Mas aquela palavra entra no teu coração. Não era para entrar, mas entra. Não era para você estar com medo, mas você sente. Não era para você perder o sono, mas você perde. É ou não é assim que acontece com a gente, gente? A gente perde o sono, a gente fica com medo, a gente acha que não vai conseguir, a gente acha que não tem mais razão para ter esperança. Irmãos, somos Elias. Elias, essa história aqui não é a história só dele, é a minha e a tua, porque medo faz parte da nossa estrutura. Medo é da nossa natureza. Não tem razão, gente, para a gente ter medo de formiga. Não tem razão para a gente ter medo de barata. Não tem razão para a gente ter medo de um monte de coisa que a gente tem medo. Mas o medo, como faz parte da nossa estrutura, de alguma maneira, ele está ali desde a nossa infância. Tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de lugar fechado, tem gente que tem medo de escuro. Medo faz parte da gente. Eu não sei qual foi o gatilho que se acionou aqui. Esse homem tinha, gente, com uma ousadia enorme, vencido 450 outros profetas, Bruno. Ele tinha arrancado a cabeça deles. Ele tinha dado, irmão Vanil, uma demonstração de que ele era corajoso. Então o que eu aprendo aqui? Que não sente medo quem é covarde, não. Não, gente corajosa também sente medo. Quando o medo vem, enviado através de uma mensagem que atinge o nosso coração. E deixa eu te contar uma coisa aqui terrível. O diabo é especialista em descobrir qual é o nosso ponto fraco. O diabo é especialista. Ele sabe que tem coisas que não vão provocar medo em mim, mas tem outras que vão provocar no Jefferson. Ele sabe que tem coisas específicas que não vão provocar medo no nosso querido irmão Evanil. E isso aí ele vai tirar de letra, mas no Nardélio vai ficar abalado com aquela mesma mensagem. E Satanás é mensageiro de Jezabel. E esse ano você talvez lembre de uma ou outra mensagem que Jezabel mandou para você, dizendo: ó, pode esperar, eu vou arrancar a tua cabeça, eu vou tirar a tua vida. E aquela mensagem em algum momento talvez entrou no teu coração, e talvez você esteja agora lembrando de alguém que a mensagem de Jezabel chegou e entrou no coração, e essa pessoa hoje está como? Desviada. Está como? Longe do Senhor. Meu Deus do céu. Somos todos Elias, irmãos. Elias confiou naquela mensagem. As mensagens chegarão, meus irmãos. Pastor, o que eu tenho que fazer então? Orar para o mensageiro de Jezabel não entregar a mensagem? Ei, preste atenção. A mensagem vai chegar. O que eu posso fazer, pastor, para impedir a mensagem de chegar? Não é esse o caminho. A mensagem vai chegar, ela sempre vai chegar. Mensagem ruim, seta do capeta, sempre virá sobre a nossa vida. As mensagens chegarão. Nada pode impedir a malignidade de enviar mensagens de derrota para a minha e para a tua vida. O que eu preciso fazer é outra coisa. Vamos avançar aqui no texto. O texto vai dizer que ele caminhou um dia inteiro no meio do deserto, cansado, com fome, com sono. Ele parou debaixo de uma árvore e ele sentiu uma coisa que só eu e você sentimos. O que ele sentiu? Vontade de morrer. Você já viu cachorro de rua? Cachorro de rua às vezes está sem a perna. Às vezes está com uma bicheira do tamanho do Brasil. Às vezes está com os ossinhos tudo de fora, morrendo de fome. Mas você já viu algum cachorro falando assim: ah, eu vou me suicidar, e se jogando na frente do trem? Você já viu, Betão? Já viu algum cachorro dizendo assim: eu vou me suicidar?
Borboleta, já viu borboleta suicida? Tem uns passarinhos que parece que são suicidas, né? Que bate assim na janela, mas não é um bichinho distraído. Só tem um ser que para debaixo da árvore, depois de caminhar no deserto, com fome, com sono, e fala, eu quero morrer. Somos nós. Somos nós. Isso é nosso, gente. É da nossa natureza. Se angustiar, sentir dor. Você sabe que as angústias da alma, as emoções, geram dores físicas. Físicas. É provado pela neurociência que as áreas do cérebro que são ativadas quando a gente está em extrema angústia são as mesmas de que quando a gente está arrancando uma mão, um braço, cortando, quebra uma perna. Dói. Sofrer dói. Depressão dói. E Elias estava assim. Não sei se você está percebendo os detalhes aqui nessa história. A gente já viu aqui nessa história um deserto, um homem faminto, um homem com medo, um homem cansado. Um homem que não está vendo mais sentido na vida. Um homem que não acha mais que tem para que acordar no dia seguinte. Alguns de nós nos sentimos assim em alguma etapa da vida. Talvez tenha sido um dia desse, meu irmão, minha irmã. Ei! Talvez tenha sido um dia desse que você colocou a tua cabeça lá naquele teu travesseiro e se perguntando, para que eu vou levantar amanhã? Para que minha vida não tem sentido? Pensando em você, em mim, pensando na nossa natureza, Deus permitiu que essa história viesse até aqui. O grande guerreiro, profeta, que matava 450 profetas inimigos, era um homem de carne e osso, igualzinho eu e você. Sujeito às mesmas paixões, aos mesmos medos, aos mesmos desertos, às mesmas fragilidades humanas. Elias se valeu então de um recurso. Ele foi movido pelo medo, ele recebeu uma mensagem de Jezabel, e ele agora estava movido, ele estava se movimentando. O texto sagrado, ele fala exatamente assim. Elias ficou com medo e se levantou. Ele se movimentou. Gente, só que ele se moveu pelo medo. O que está movendo você? Deixa eu te perguntar algumas coisas aqui intrigantes, que talvez dê um nó na tua cabeça. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você vai levantar amanhã de manhã? Por quê? Para que você vai levantar amanhã de manhã? Ei, mãe? Ei, mulher? Para que amanhã você vai botar uma água para esquentar e fazer um pipinelazinho? Para quê? Você vai pegar um arrozinho branco para esquentar o feijão que você fez hoje, né? Sobrou. Para quê? Para que você vai continuar vivendo? Para quê? Qual o sentido da tua vida? Elias levantou, andou 1 quilômetro no meio do deserto, movido pelo medo. A Bíblia fala que ele sentiu medo e se levantou, com medo de perder a vida. Só que quem se levanta com medo de perder a vida, daqui a pouco vai estar tão cansado que vai estar pedindo para Deus para perder a vida. Ele levantou porque estava com medo. Olha, gente, a incoerência de quem está distante da vontade de Deus, de quem não está obedecendo a voz do Espírito Santo, que todo dia quer falar com a gente. Quem levanta e se movimenta pelo medo
quem se levanta e se movimenta pelas razões erradas, uma hora, aquilo que ele temia vai dominar ele. Deus te trouxe nessa noite para mudar esse quadro na tua vida, em nome de Jesus. Para mudar esse quadro no teu coração, na tua mente, na tua existência, em nome de Jesus. Ele, movido pelo medo, um instinto primário de sobrevivência, ele se levanta e se movimenta. Isso estava errado. Ele foi. Ele sentiu vontade de morrer. Isso é nosso. Em meio a um sentimento terrível e dominante. Esse sentimento é dominante, irmãos. Ele nos domina. Ele nos cega. Ele não deixa mais a gente sentir o gosto das coisas direito. Eu já escutei relato de pessoas que dizia para mim: eu não tenho mais prazer. Não tenho mais prazer de brincar com meus filhos. Eu não tenho mais prazer de comer aquela minha refeição favorita. A cor das coisas perde brilho. O cheiro das coisas perde a excelência. Por quê? Porque está se movendo pela coisa errada. Se movendo pelo medo. Por um instinto de sobrevivência. Em meio a um sentimento terrível e dominante, esse homem se vale de uma saída que só o crente tem. Qual é a saída que só o crente tem? Se o cachorro tivesse com medo de morrer, o que ele podia fazer? Nada. Só latir, se esconder num canto. Se a formiga tiver com medo de morrer, o que ela vai fazer? Ela vai fazer assim, correndo, formiga correndo. Aí a gente ri, vai lá e pof, te mata. O que ela pode fazer, Flávio? Para de rir, Flávio. Por quê? Nada. Mas eu e você temos uma ferramenta, uma saída que é nossa, é só nossa. Elias sentiu vontade de morrer, Betão. E ele falou com Deus. O texto é lindo, ele fala que sentiu vontade de morrer e orou. Aleluia! Mais especificamente, mais do que falar, mais do que colocar para fora, a ciência também da mente já descobriu a importância e curativa de colocar para fora, de falar com um amigo, de falar com um profissional, de falar numa análise. Isso já é um processo de cura. Mas para além de falar com uma pessoa que é um ser humano, igual eu e você, não sei se você sabe, mas os psicólogos que cuidam da gente também precisam de fazer análise. Ou seja, quem está cuidando da gente também precisa ser cuidado, porque é um ser humano sujeito às mesmas coisas que eu e você. Mas só eu e você temos algo que é uma fala específica humana. Nós podemos falar com Deus. E o nome disso é oração. Amém, meus irmãos? Foi isso que eu e você fizemos quando aquele dia ruim chegou lá naquela minha vida ou na tua vida. O ano passado, esse ano, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Lembra, você vai lembrar de algum episódio da tua vida que você não achava que tinha saída. E o que você fez? Você fez o que só crente pode fazer. Você falou com Deus, você orou. Aleluia! Aqui a gente começa percebendo a luz, a saída na vida desse homem. Esse homem entrou numa caverna sim, entrou num buraco sim, viveu depressão sim, caminhou num deserto sim, teve medo sim, mas a trajetória dele começa a viver um milagre, porque ele, como um crente em Deus, ele se valeu dessa linda ferramenta que é falar com esse Deus. Pastor, e como é que se fala com Deus? É um ritual? O que eu tenho que fazer?
A religião que eu era, eu pegava uma galinha, eu levava num canto, eu jogava aquele sangue, eu misturava com uma farofa, e na outra religião que eu tinha, eu ia num canto, numa parede, eu ia até uma imagem, ou então eu pegava um terço, eu ia contando aquelas bolinhas e fazendo umas rezas. E aqui, pastor, o que você tem que fazer? O meu Deus e o teu Deus está ao alcance de um olho fechado e um joelho dobrado. Ah, pastor, não é possível. É só isso? É, meu irmão. E talvez por ser tão fácil, eu e você deixamos de lado essa linda possibilidade. Você está a um olho fechado. Você está a um joelho dobrado de viver uma história de milagre na tua vida. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus de Elias, Ele ainda é o mesmo Deus. Ele ainda existe. Ele está presente hoje aqui, neste domingo, pronto para mudar a tua realidade. Para arrancar eu da caverna, pastor? Não! Para arrancar a caverna de dentro do teu coração. Porque só entra na caverna quem colocou ela dentro do coração antes. Antes da caverna, Elias procurou uma árvore. A gente ainda não entrou na caverna, gente. Mas ele já tinha achado uma árvore, já tinha pedido para morrer. A caverna já estava dentro dele. Vamos continuar lendo o texto. Diz assim a palavra do Senhor. Elias disse para Deus, ele orou e disse assim, olha a oração dele: basta, Senhor, tire a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ele falou: Deus, tira a minha vida, eu não sou nada, eu sou pior do que os meus pais, sou pior do que todos os outros profetas, eu não valho nada. Com esse sentimento, com essa oração, diz a Bíblia que ele dormiu. Oh, meu irmão, quantas vezes a gente tem ido dormir com sentimentos assim? Hein, minha irmã? Quantas vezes esse ano você foi dormir, colocou a cabeça no travesseiro, com o coração apertado, cheio de preocupação com teu filho, com a tua filha, com teu neto, com a tua neta, hein? Com aquele maridão, meu Deus do céu, hein? Elias, sou eu, Elias é você. Deitou-se e dormiu debaixo daquela árvore. E eis que o anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Diga glórias a Deus. Ele dormindo, o anjo tocou nele. Na hora que ele não esperava. Ele provavelmente, gente, foi dormir com fome, cansado, com sono, querendo morrer. E ele falou: estou com fome aqui. Algum bicho vai vir aqui, vai me matar, um urso, Deus vai mandar aqui um bicho para acabar comigo, ou então vou ter um infarto fulminante, eu vou morrer porque eu fiz uma oração, sou profeta, e Deus vai me matar. Ei, meu irmão, só porque você é crente, só porque você já fez umas 2 ou 3 coisas boas para a obra de Deus, não quer dizer que Deus vai obedecer oração doida que você faça. Se Deus tiver obra com a tua vida, Ele não vai te matar, Ele vai te levantar. A Bíblia fala que Deus acordou ele, Sadraque, tocou nele, glória a Deus. Quantos estão nesse lugar e acreditam que Deus ainda toca na gente? Pode tocar na gente, pode fazer a diferença tocando na gente, comovendo a gente, arrancando a gente do nosso sentimento de derrota, de morte. Deus tocou em Elias, gente, mas não tocou para matar. Deus tocou para levantar. Aleluia. Deus tocou, diz a Bíblia, que tocou de uma forma muito específica. O anjo do Senhor. Amém ou não? Esse daqui é uma passagem que aponta para o próprio Jesus Cristo ainda não encarnado. O próprio Deus chegou até Elias e tocou em Elias. E disse para Elias: ei, levanta
que eu tenho uma merenda para você. Ah, glória a Deus. Eita, Jesus Cristo, meu Deus do céu. Ai, que coisa boa ler a Bíblia, gente. Porque você pede morte para Deus e Deus te dá uma lancheira. Você pede assim: Deus, eu quero morrer. E Deus fala: para com isso, seu bobo. Eu tenho um todinho para você aqui e um biscoito cookie para você levar hoje para a escola. Na escola da vida, seu bobinho, eu tenho muito para te ensinar. Eu quero te levantar. Eu quero que você se alimente. Oh, meu irmão, Deus quer nos levantar. Deus quer nos alimentar. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre as pedras, em brasa, e um jarro de água. Ele comeu e tornou a dormir. Eita, eita. Imagina, gente, um pãozinho feito por um padeiro chamado Jesus Cristo. Você já ouviu falar que Jesus era Salvador, andava sobre as águas, mas você nunca ouviu falar que Jesus era padeiro. Olha só. Jesus estava ali na presença de Elias e diz a Bíblia: ei, Vinícius, meu chefe de cozinha, olha aí, ó. Jesus era chefe de cozinha, ele fazia pão, olha que coisa linda. Ele fez um pão, Maria. Tinha uma aguinha e um pão esperando por Elias, e ele comeu um pão feito por Jesus. Gente, se eu como um pão feito por Jesus, eu na hora fico em pé e falo: meu mestre, o que o senhor tem para mim? Mas Elias, gente, voltou a dormir. Foi dormir de novo, numa clara demonstração de que ele estava doente, de que ele precisava de carinho, de que ele precisava de abraço. Talvez tenha alguém que você está insistindo para vir para a igreja e ele não quer vir. Você já ligou 2 ou 3 vezes, não quer vir. Você já mandou mensagem do evento do ID, não veio. Da cantata de Páscoa, não veio. Congresso de família, não veio. Você já preparou um pãozinho bem gostoso, deu na boquinha para ele levantar, e ele não veio. Ele voltou para dormir. Eu e você, talvez a gente desista. Eu e você, se fôssemos Deus, íamos o quê? Desistir de Elias. Graças ao nosso bom Deus, Ele não sou eu, Ele não é você. Nosso Deus não desiste de quem Ele tem projeto, de quem Ele tem propósito, de quem Ele tem plano. Ele não desistiu de Elias. Ele carinhosamente entendeu o que estava acontecendo. Ele estava cansado, ele estava abalado, ele estava com um problema emocional. E ele deixou o homem dormir. Ele voltou a dormir. Versículo 7. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levante-se e come, porque a tua viagem será longa. Glórias a Deus, porque o nosso Deus não toca uma vez na gente. O nosso Deus toca na gente quantas vezes a gente precisar. Ele, pastor, me encheu uma vez do Espírito Santo e eu vivi uma experiência pentecostal maravilhosa. Eu falei em línguas e eu vivi aquilo, e aquilo foi único, sabe, pastor? Único nada. Prepara o teu coração, porque o Espírito Santo que toca uma vez, ele toca 2. Ele pode tocar na tua vida quantas vezes ele quiser. Ele pode tocar na tua vida de novo. Ele quer tocar na tua vida de novo. Ele quer te erguer, Ele quer te levantar, Ele quer fazer a diferença na tua vida. E para quê, pastor? Ele já disse aqui, ó: levanta, meu filho, come de novo, alimenta de novo. Por quê? Porque longa é a tua jornada. Ei, meu irmão, Deus não nos chamou para correr 100 metros rasos, Ele nos convidou para correr maratona. Dê glórias a Deus.
100 metros é aquela corridinha que você tem que ter aquele print, aquela força, aquela explosão. Deus não nos chamou para essas corridinhas rapidinhas, sabe? Ah, não, eu estou aqui só vindo na igreja agora, porque lá, uns 20 anos atrás, eu já servi, eu já ajudei assim, eu já estudei, ajudei assado, eu já preguei, eu já não sei o quê, eu já lavei uma panela, eu já varri a igreja, eu já ajudei a bater uma laje. Ei, meu irmão, a obra do Senhor para a tua vida não é um sprintzinho de 1 ano, 2 anos, 10 anos, 5 anos, não, Ele quer fazer a obra na tua vida hoje ainda, é uma maratona, é longa. Deus disse para Elias: levanta, porque longa é a jornada que eu tenho contigo. E tocou nele a segunda vez, e ele levantou, e ele obedeceu. Então Elias se levantou, comeu, bebeu, e a força daquela comida, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Eu paro aqui, olha para mim, em nome de Jesus. Pão é um símbolo de Cristo. O próprio Cristo estava presente, era o Deus que tocou, era o anjo do Senhor que tocou nele. A Bíblia vai dizer que ele, com a força daquele alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites. O número 40 na Bíblia é símbolo de novas etapas que vão surgir. 40 anos Moisés passa crescendo, 40 anos ele passa no deserto, e 40 últimos anos ele passa na presença do Senhor, conduzindo o povo para tirar do Egito. 40 é o número dos dias que Jesus separa no início da sua jornada. 40 está na Bíblia sempre relacionado a um novo momento, a um ressurgimento, a uma transformação, a um renascimento. Deus quer que algo novo aconteça na minha e na tua vida, mas para isso nós precisamos nos alimentar. Do que, pastor? De quem, pastor? Essa é a pergunta certa, não é do que, é de quem? Nos alimentarmos do pão vivo que desceu do céu. Jesus Cristo, Ele ainda está aqui para nos alimentar. Domingo que vem, gente, é domingo de ceia, e dói meu coração ver que alguns crentes esquecem que é dia de ceia, Bruno. Às vezes chega e fala: hoje é ceia, né? Deveria ser a data mais importante da tua agenda no mês. E você não entende por que você está fraco, por que você está querendo morrer, por que você não consegue manter firme a tua fé. É Jesus que está faltando, é o pão vivo que desceu do céu, é mais Jesus. A matemática é essa: mais Jesus aqui dentro, menos caverna, menos Jesus aqui dentro, mais caverna, mais sombra, mais escuridão, mais sofrimento, mais dor, mais vontade de morrer. Quanto menos Jesus, mais humanidade caída para nos derrotar a gente vai ter aqui dentro. É a lei da alimentação. Ali então, ele entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Irmãos, olha o que Deus perguntou para ele. Gente, pensa comigo. Deus não sabia o que... Deus sabe das coisas. Deus precisa fazer alguma pergunta, gente? Gente, por favor, me ajudem aqui. Deus precisa fazer alguma pergunta? Joelson, me ajuda nessa. Ele precisa, Joelson? Por que Deus... Olha o que ele pergunta para ele. Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Eu já fui na árvore, toquei você 2 vezes, te dei um pãozinho que eu fiz, Elias, para você. Vocês leram o texto comigo? Quando Elias acordou, tinha uma churrasqueirinha no canto das pedras, gente. E tinha um pão sendo assado que tinha sido feito por Jesus, para Elias, o anjo do Senhor. Aí Deus agora chega e encontra Elias dentro da caverna. Ele fala: Elias, o que você está fazendo aí dentro, rapaz? Que é isso? Eu vou até tomar um pouquinho de água aqui, gente. O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: eu estou sendo muito zeloso, Senhor. Gente, quando a gente está em crise, as nossas respostas geralmente são infantis.
Parece uma criança de 10 anos respondendo. Olha o que Elias fala. Tenho sido muito zeloso, Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tudo da aliança e derrubaram os teus altares e mataram os profetas à espada. Só eu que fiquei. E eles estão querendo tirar a minha vida. Então foi-lhe dito: sai daí e fique diante do Senhor no monte. É muito simples o que o Senhor tem para falar para você nessa noite, para mim nessa noite. Sai daí, em nome de Jesus. De onde, pastor? Desse canto aí que você se enfiou e que não adora a Deus aí, e que não serve a Deus aí, e que não melhora nada aí, que não vê tua família rompendo em fé, em nada, aí nesse canto que você se enfiou. Sai daí em nome de Jesus. Sai daí, Simval, sai daí, Bruno, sai daí, Sadraque, sai daí em nome de Jesus. E vai para onde? Vai para o lugar onde se adora. Ele mandou ir para o monte. O monte era o símbolo do lugar da adoração. Sai daí dessa caverna e vem, meu irmão, em nome de Jesus, se juntar às pessoas que já entenderam que a pandemia acabou e que é tempo de ganhar alma para Jesus. Sai daí em nome de Jesus. Então foi-lhe dito: sai daí diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, e o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e saindo, pôs à entrada da caverna. E eis que veio uma voz dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? Meu irmão, pacientemente Deus fala com Elias do jeitinho que ele podia entender. E aquela mesma frase que ele disse para Elias dentro da caverna, agora ele fala para Elias fora da caverna. Ele lembra para Elias, quando ele estava dentro da caverna, que aquele não era o lugar dele, e agora que Elias estava fora, ele lembra Elias: viu, Elias, você está vendo? É aqui fora que eu quero você, é aqui fora que eu tenho uma obra com a tua vida. Ele respondeu: tenho sido de novo muito zeloso, ó Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e eles estão querendo tirar a minha vida. Então o Senhor disse para Elias: vai, e deu um monte de ordem para ele: ó Elias, vai, e unge fulano, e ora por Beltrano, e faz isso, e faz aquilo, e botou ele para trabalhar. E meu irmão, em nome de Jesus, sai da caverna e começa a trabalhar. O que Deus quer com você fora da caverna? Quer você trabalhando, quer você fazendo alguma coisa, quer ver você fazendo alguma coisa, produzindo algo pelo reino, algo pelo reino de Deus, algo pelo reino do Senhor. E aí lá no finalzinho, Deus dá uma lição para Elias. Deus ensina para Elias e mostra para Elias tudo que ele precisava aprender. Versículo 18: eu também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Carinhosamente, como só Ele, o Senhor, sabe fazer, o Senhor tocou no coração de Elias e organizou o seu pensamento e a sua realidade. Entenda, a realidade e o pensamento de Elias estavam distorcidos. Ele não estava vendo direito. O medo não estava deixando, a tristeza não estava deixando, mas carinhosamente ele tocou Elias e ele organizou o pensamento e a realidade. E ele entendeu que não estava sozinho. E ele entendeu que ele não era um guerreiro solitário. Meu irmão, você não precisa guerrear sozinho. Você não é um guerreiro, você não é uma guerreira solitária. Tem mais 7.000 sofrendo igual você.
A realidade de Elias estava distorcida. Ele estava pensando assim: só eu que me conservei, só eu que me guardei. Eu quero morrer porque só eu. Tive sozinho matar um montão, agora essa Jezabel está querendo me matar. E Deus falou: meu irmão, não é só você. A realidade de Elias estava distorcida. Porque enquanto ele estava distraído olhando para si, ele não conseguiu perceber que tinha 7.000 igual ele, lutando ainda para viver uma vida com Deus. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, você nessa noite aprenda a parar de olhar só para você. Se for para olhar para você, vê coisa boa. Vê as coisas boas que Deus tem feito na tua vida. Para de ficar olhando para você e vendo só problema, só defeito, só dor, só sofrimento. E do jeito de você, essa é a realidade, do jeito que você está vivendo a existência com dores e dificuldades, tem mais um montão precisando da tua ajuda, precisando do teu bom testemunho, precisando do teu braço, precisando da tua intercessão, precisando da tua oração. Que na noite desse dia, Ele nos levante, Ele nos tire da caverna. Para quê? Para, alimentados por Cristo, estarmos prontos para uma longa jornada, uma longa caminhada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos e curve a sua cabeça.